Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Carbonieri, fundador da Academia Médica. Hoje a gente está aqui no nosso podcast para mais um entrevistado, o Dr. Danilo Matsunaga, uma pessoa incrível, empreendedora, engenheiro e várias outras coisas aqui que a gente vai trazer para essa conversa, entendendo também um pouco dessa jornada médica, que ela nunca é tão linear quanto a gente achava que era no começo da carreira, e sempre obedecendo os princípios que a gente falou na Academia Médica desde 2012, que é buscar falar, buscar explorar, buscar entender o que a faculdade esqueceu de nos contar, e a gente tem muito para aprender ainda e modificar a sociedade do jeito que a gente conhece, porque sim, somos protagonistas da nossa própria história, e é isso que a gente vai ver aqui hoje. Obrigado, Fernando, pelo convite. É isso mesmo, a gente vai conversar aí bastante sobre a trajetória médica barra engenharia, de onde veio isso aí, como é que eu comecei lá atrás, e também com certeza eu vou aprender bastante aqui com você, como eu já tenho aprendido aqui em off, já tenho conversado, bastante coisa aqui tem surgido, e obrigado aí de novo pelo convite. Que isso, Danilo, vai ser um prazer. Essa conversa aqui que parte da premissa única que antes do jaleco somos seres humanos, né? Erramos, acertamos e a nossa visão, quando mais jovens, nunca sempre é exatamente concluída ou atingida. Conta um pouquinho dessa história como pré-médico, né? Antes de ser médico, você, diferente do que é nos Estados Unidos, o teu pré-médio foi um pouquinho diferente. Quem que é o Danilo antes da medicina? Exatamente. Então, contando um pouquinho da minha história, eu sou de São José dos Campos, uma cidade aqui próxima de São Paulo. Meu pai ele é engenheiro e minha mãe professora. Então, até pelo fato do meu pai ser engenheiro, nós não tínhamos nenhum médico na família. Então, ele acabou também não. Não. Então, ele acabou me puxando inicialmente para um curso técnico. Então, eu também sou formado em técnico em eletrônica. Estudei 4 anos e logo depois, obviamente, fiz engenharia. Gostava muito da área de mecatrônica, automação, que por acaso também era a área que meu pai, de certa forma, atuava. Ele era engenheiro elétrico, mas tem muita similaridade. E aí eu, enfim, estudei, fiz o vestibular, fiz a faculdade e, como qualquer engenheiro na época sonhava, a gente pensava em trabalhar no chão de fábrica, trabalhando nas indústrias. Na Gemba. Exatamente, literalmente no chão de fábrica. Mas acabou que eu comecei a trabalhar na área do petróleo, que também é uma área muito grande em expansão na época. Estamos falando isso aí em 2006, 2008, quando eu comecei a trabalhar nisso. Petrobras bombando. Exatamente. Era uma área bem forte. Participei do processo, graças a Deus passei e comecei a trabalhar nas plataformas de petróleo. Embarcando, eu não era funcionário da Petrobras, né? Eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para a Petrobras e eu fazia exatamente a parte de perfuração de poços de petróleo, com a área de tecnologia voltada para você saber o que você estava perfurando nas zonas que a geologia definia para a gente. Então, era um trabalho literalmente de chão de fábrica, mas voltado na área de petróleo. E eu fiquei trabalhando nisso por 9 anos. Aí, nesse interim, acabei casando. Minha esposa ela é médica. E sempre foi o desejo dela e meu, confesso, de ter um trabalho assim que eu ficasse mais próximo da família. E no trabalho da plataforma, né, enfim, você acaba ficando teoricamente 15, ou seja, 15 dias em terra, 15 dias com a sua família e 15 dias na plataforma trabalhando. Mas na prática a gente acabava estendendo mais essa jornada, né? Então às vezes era 10 dias em casa e o restante 20 dias embarcado em plataforma, alguns trabalhos internacionais onde a gente ficava mais tempo ainda fora da família. Isso foi de certa forma desgastando um pouquinho, até que chegou um momento que eu falei, poxa, não dá mais para continuar nisso, então eu preciso realmente buscar alguma coisa diferente, né? E aí uma das coisas que eu pensei era exatamente na área de empreendedorismo, então sempre gostei disso, seja, na verdade o que eu pensava era ter uma franquia, né? Que é o modelo mais... A franquia? Exatamente. Eu pensei em trabalhar na área de franquia, até por conta dos meus cunhados, que eles tinham umas cafeterias. Eu pensei, poxa, vou trabalhar nisso, não com eles, mas trabalhando nesse nicho aí. Que ano que era? Isso nós estamos falando aí mais ou menos 2012, quando eu pensei
2012, Você era 2013, maluco, né? 14. O Brasil estava prestes a implodir em termos econômicos e não, vamos franquear. Exatamente. Quando a gente fica muito nesse nicho, a gente acaba muitas vezes também não tendo a abertura para entender o cenário macro. Mas era uma área assim que eu pensava em atuar. E o meu plano B também era trabalhar na área de investimentos, porque em paralelo à minha carreira de engenharia, eu sempre guardei um dinheiro que eu já entendia a importância, né? Enfim, vários livros, desde Pai Rico, Pai Pobre, Gustavo Cerbasi, que é uma sumidade aí, né, nessa área de investimentos, era uma pessoa que eu sempre buscava conhecimento. E a gente está falando numa área, né, basicamente, que a internet estava engatinhando, né? A gente não conhecia a internet como é hoje, não existia Instagram, YouTube, então basicamente o conhecimento realmente era através de livros. Você tinha, obviamente, o Google para utilizar, mas realmente era uma coisa, não vou dizer embrionária, mas não era tão difundido como é hoje, né? E então, graças a Deus, lá atrás eu também enxerguei a importância de iniciar na área de investimentos, então já fazia meus investimentos no mercado tradicional, né? Bolsa, fundos, fundos imobiliários, comecei também a investir um pouquinho lá fora, então já fazia isso aí. Então, como é uma área que eu sempre gostei e eu, de certa forma, até auxiliava os meus colegas engenheiros a investir, eu falei, poxa, de repente vou virar como se fosse um assessor de investimentos, alguma coisa nessa área, porque também, de novo, era uma área que eu gostava. Mas daí acabou que não foi nenhum plano A, nem plano B, foi o plano que a minha esposa me deu a sugestão. Ela mostrou quem manda, né, no fim do dia. Ela mostrou quem manda, exatamente. Né? Como sempre, mas são elas quem manda, deixando a decisão para você. Deixando a decisão para mim, exatamente. E aí ela falou, poxa, Danilo, por que você não resolve ser médico? Tinha um conhecido nosso da família que ele tinha feito exatamente isso. Ele era administrador, era dono de uma clínica e acabou migrando para medicina. E aí ele falou, poxa, tem um colega nosso e tal. Aí quando ela falou, eu lembro exatamente o dia, não lembro exatamente que dia, mas enfim, era uma tarde que ela comentou isso comigo. Aí eu fiquei refletindo a tarde toda, a noite toda, aí no dia seguinte virei para ela e falei, poxa, legal, acho que eu vou tentar. Só que assim, né, apesar de eu ser engenheiro e ter certa facilidade com a parte de física, química, matemática, eu não lembrava nem como é que fazia uma divisão sem uma calculadora. Então, literalmente, eu comecei do zero a estudar com material próprio, sem cursinho nem nada. Estudei, fiquei imerso em 3, 4 meses nos estudos, prestei vestibular, um pouco sem pensar na questão de literalmente passar. Eu falei, vou prestar para pegar conhecimento, porque no ano que vem eu faço cursinho e aí eu realmente presto para passar. Acabou que, graças a Deus, eu consegui passar. Na verdade, no próprio estudo, quando eu estava lá pelo um mês faltando antes das provas, pelos simulados que eu fazia, eu falava, acho que dá para, de repente, tentar alguma coisa numa lista de espera aí mais longe e tal. E graças a Deus deu certo, consegui passar. E aí, obviamente, que abandonei toda a pedir demissão no meu cargo da empresa, porque ainda estava empregado. Então, você fez a faculdade trabalhando? Não, quando eu comecei a faculdade eu parei de trabalhar. Então, na verdade, eu estudei até o vestibular, eu estudei trabalhando. E aí eu acabei pedindo as contas, porque realmente, né, período integral não dá. Então, eu acabei abandonando e acabou que deu certo, porque foi exatamente na época, eu entrei na faculdade em 2016, isso, 2016. Então, foi uma época que o petróleo estava no boom, mas já estava começando a ter uma descendência. O Ike já tinha dado ruim pro Ike. Já tinha dado ruim pro Ike e tal. Então, acabou que eu saí no momento certo, porque meus colegas que continuaram, acabaram muitos sendo demitidos, alguns sendo realocados. Então, graças a Deus, também acabei saindo no momento certo. Cursei medicina, a minha esposa trabalhava na área de emagrecimento em clínicas populares. Formei e comecei a atender nessa área. E aí eu comecei já a ter um resultado, modéstia à parte, muito bom no que eu fazia. E aí vem o que a gente estava até conversando aqui em off, na questão do quanto que a engenharia também me ajudou a moldar nessa área. Então eu costumo falar que antes de ser médico eu sou engenheiro. Então eu sou engenheiro e médico, e não médico e engenheiro, porque a área da engenharia acaba moldando bastante a nossa mentalidade. Sabe o que é legal, assim, né? Durante a minha faculdade, eu entrei em 2007 e saí em 2013. Eu fiz evangélica lá em Curitiba.
E na minha sala, tinha uma sala de 60, eu poderia dizer que tinha 10% das pessoas eram a segunda formação. Tá. Já era a segunda formação. Isso, principalmente em particulares, isso eu vi virar uma tendência, né? 10, 15, 20. Às vezes, hoje, as faculdades têm 30% de acadêmicos que já é a segunda formação. Na minha sala tinha um engenheiro civil, que depois, durante a faculdade, a gente descobriu que a gente era primo, mas isso é outra história. Um advogado, um dentista, um veterinário e... não lembro qual era a outra formação do outro menino. Mas o que eu acho interessante, assim, não eram carreiras mal sucedidas. Não, em nenhum momento a gente via assim, são pessoas que não deram certo em suas áreas. Tinha um pouco dessa questão do propósito, da facilidade de lidar com gente, ou buscar lidar com gente. Às vezes um deles nem tinha tanta essa facilidade. Acabou virando patologista depois, mas é o que acontece. Mas não era o que a gente normalmente pensa. Assim, a pessoa não deu certo na profissão, acabou indo fazer outra coisa. Não era, definitivamente não era essa a motivação. Mas talvez em algum momento fosse, na medicina há uma possibilidade, há um potencial maior de ser mais rentável, de o meu tempo ser mais rentável, né? Como é que foi isso para você? Como é que foi essa Percepção. Essa conversa consigo mesmo dos porquês, que além da tua esposa sábia, como todas as mulheres, como é que foi essa conversa com o seu interior dos porquês de fazer isso? Ótimo. Então o que eu pensei até na minha decisão do plano A e plano B e plano C que a gente estava conversando, né? Eu falei, poxa, o que eu mais tinha apreço na época, sem dúvida, era a questão do investimento. Então eu falei, poxa, a área que eu gosto e tal, então sempre tem aquela questão de fazer, aquela famosa frase, né? Faça o que você goste e tal, não sei o quê. E você não vai trabalhar o resto da vida. Você não vai trabalhar o resto numa da parede vida, isso, meu amigo. Exatamente. Se você gosta de computador, faça engenharia da computação, faça computação, então muito dessa coisa. Mas graças a Deus, de novo, acho que até pela minha mentalidade de ser já como engenheiro também ser investidor, então tinha a percepção que, poxa, as coisas não são bem por aí, é preciso que você reflita no aspecto também do mercado, o que pode te dar um dinheiro, uma renda de uma forma um pouco mais, eu não vou usar o termo fácil, mas enfim, de uma forma um pouco mais conservadora, né? No sentido de que o exemplo que eu sempre dou é o seguinte: você pode ver com todo respeito, né, as outras profissões, você pode ver um economista, um engenheiro, um cara que fez advocacia trabalhando de Uber, mas você nunca vai ver um médico trabalhando de Uber. Então era mais ou menos essa mentalidade que eu tinha. Falar, poxa, é uma área que sempre vai ter, um médico sempre vai ter a possibilidade de fazer um plantão, de trabalhar de repente numa área dessas, caso ele precise, em última instância, pagar as contas da sua casa, né? Você nunca vai ver esse médico trabalhando de Uber, com todo respeito. Então, a disponibilidade do trabalho para o médico ela é grande, né? Você pode ter trabalhos que pagam mais ou menos, mas a disponibilidade, a oferta, a procura por um médico ela ainda é bastante grande, mesmo com a explosão demográfica dos médicos. Além da oferta ser grande, a renda. Então, por mais que sempre tem aquela questão, né? Poxa, o plantão hoje já não paga o que pagava antes, mas ainda assim é um valor muito acima do que qualquer outra, o restante da população. Então, realmente é um faturamento bom que o médico, de novo, ele sempre vai conseguir pagar suas contas. Então, muito dessa linha, eu pensei, poxa, então acho que realmente faz sentido. Uma coisa que me ajudou também é porque, assim, eu costumo falar, se fosse para eu fazer outra área da engenharia, eu não faria. Porque eu sei o quanto do esforço que foi para cursar engenharia. É um curso realmente... Você fez engenharia onde? Em Itajubá. Em Itajubá? Itajubá, Minas, né? Sou de Minas. E aí realmente é um curso assim bem puxado no aspecto da faculdade em si. Eu falei, poxa, para engenharia eu não faria. Mas como era uma área totalmente que eu não tinha a menor noção do que seria na faculdade, por mais que eu
já tivesse conversado com minha esposa, perguntado como é que é a faculdade e tal, mas sempre fica naquela percepção baseado na opinião da pessoa, então você não conseguia literalmente montar um cenário na sua cabeça. Então eu fui muito nessa, quer saber, então vamos. E acabou que deu muito certo. Então, assim, realmente eu gosto muito de atender como médico, é uma área que me dá muita satisfação, poder mudar a vida dos pacientes. Nesse ponto, muito melhor do que como engenheiro, porque como engenheiro você sempre tem alguém por trás para te auxiliar ou para te assessorar, então você nunca tem uma responsabilidade muito grande. Diferente do médico, realmente o médico tem uma responsabilidade imensa nas suas mãos no dia seguinte que você se forma, que você já começa a trabalhar, você já tem uma responsabilidade muito grande. Acho que vale uma reflexão aqui. O engenheiro ele acaba tendo uma responsabilidade populacional, né? Isso. Primeiro, que a ação dele para estar concreta demora muito tempo. Né? Anos para você levantar um prédio ou fazer uma ponte. Sim. Ou fazer um projeto de perfuração de petróleo. Sim. A responsabilidade é gigantesca, só que ela é diluída pelo tempo e pela quantidade de gente que você ajuda. Enquanto no médico, cara, é 1 a 1. É um tete a tete, exatamente. Super legal isso. E você vê o impacto na hora, né? Eu acho que essa é uma das grandes coisas, assim, você tem uma imensidão atendendo uma pessoa. Sim. Isso é muito interessante. E agora, assim, eu entendi. Você se formou há pouco tempo. A gente está em 2024. Você entrou em 2016 na faculdade? 2014? Não. 2016, isso. Me formei em 2021. Então, agora, em novembro, eu vou completar aí 3 anos de formado. E uma carreira empreendedora, como médico empreendedor, fazendo suas escolhas sobre como que você vai... como que você tinha que ajudar os seus pacientes. E 3 anos, como é que é essa história de 3 anos de sucesso, de aprendizados, como é que é isso? Exatamente, então quando eu me formei eu comecei a atender em consultórios, clínicas populares, na área principalmente de emagrecimento, mudança de estilo de vida junto a esses pacientes. E eu comecei a ver que realmente era uma área boa, que dava bastante vazão. Eu via a satisfação que as pacientes tinham com os tratamentos, com as mudanças que eu proporcionava. Mas na questão da renda, do faturamento meu como médico, eu vi que eu cheguei num teto que eu falei, poxa, daqui vai ser basicamente manter a velocidade de cruzeiro. E morando aqui em São Paulo. E morando aqui em São Paulo. Né? Que eu falei, poxa, eu acho que eu consigo me desenvolver mais na carreira médica. Aí eu comecei a fazer alguns cursos, algumas especializações e comecei a atender um público com ticket um pouco mais alto, voltado ainda para essa área de emagrecimento, da parte de reposição hormonal, tratamento de mulheres na menopausa, homens na andropausa. Então eu comecei a escalar esse tipo de público. Só que o que eu percebi, né, na época eu não tinha Instagram profissional e eu sabia da importância que o Instagram tem, o Google também tem para divulgação. Então eu costumo falar, não adianta, você pode ser o melhor profissional como médico, mas se você não se posiciona, se você não se divulga, ninguém vai te conhecer. Você pode começar com umas indicações de amigos e tal, mas fica muito aquém daquilo que você possibilita. Então eu entendi no final das contas a importância do marketing digital para o médico e eu comecei a estudar um pouquinho isso, contratei uma equipe. Equipe própria? Na verdade é uma equipe terceirizada, né, que eu contratei eles para trabalhar para mim, então era um social media, um gestor e um estrategista. Graças a Deus deu certo, eu digo isso porque na época realmente eu não tinha vazamento nenhum para dizer, poxa, será que esse pessoal é bom ou não? Foi um pouco na sorte, e eles deram super certo comigo, e eu também auxiliei eles, né? Até a conversa que a gente estava tendo aqui em off, que eu sempre falo. Não adianta também o médico querer terceirizar a responsabilidade do teu sucesso ou fracasso na parte do marketing, simplesmente para a equipe que está se assessorando. É importante também que você tenha a percepção de que você também exige do teu trabalho, não só de fazer o que eles pedem na questão da produção de conteúdo, mas que também você tenha a percepção se a coisa está indo bem. Porque também você pode perceber, poxa, acho que essa equipe já não está trabalhando da forma correta, todo o meu esforço acho que não está sendo recompensado da forma que deveria ser, então também tem que ter essa percepção. Então eu comecei a trabalhar também muito isso, apesar do meu Instagram hoje
ser um Instagram forte, ser um Instagram grande, de eu produzir bastante conteúdo, eu sempre fui aquele cara muito pacato, muito na minha, nunca gostei de aparecer, muita dificuldade de falar diante das câmeras, de falar diante do celular, mas foi uma coisa que eu entendi que, poxa, para eu chegar aonde eu quero chegar, eu vou precisar quebrar essas barreiras, quebrar esses obstáculos para poder atingir esse público. E eu falei, poxa, isso é um fator, uma característica muito minha, né, de ser pragmático. Então, eu sou uma pessoa super prática. De novo, você tem que fazer, assim será feito. E foi o que eu comecei. E eu também não me preocupo muito em ser muito perfeccionista. Então, se você olha os primeiros vídeos, eu olhava e falava, nossa, tá muito ruim isso aqui, mas quer saber? Vamos lá para frente e nas próximas eu melhoro. Porque também se você fica muito perfeccionista, você acaba não divulgando, não produzindo nada. Existe uma frase também, a gente vai falar sobre várias frases que a gente penduraria num quadro aqui, mas uma delas é: se você não quer, se você não tem vergonha do seu primeiro resultado, é porque você nunca tentou. Então, não tem como mudar alguma coisa se você não tenta. Eu acho que o primeiro passo para alguém fazer algo diferente é tentar fazer algo diferente. Né? E aqui a gente pode puxar o Einstein. Assim, você não pode esperar que o resultado seja diferente se você continua fazendo as mesmas coisas. Então, é uma reflexão bastante importante. E acho que esse pragmatismo também deve ter te ajudado, né? Porque não tem como você pensar mídia, não tem como você pensar nesse trabalho, e vamos trazer para isso, né? Assim, mídia social para o médico, comunicação para o médico é trabalho. Sim. É trabalho que ele está investindo o tempo dele nele mesmo. Né? Mas hoje a gente não pode pensar em fazer isso sem métrica, sem medir. Se a gente não está medindo, a gente não está evoluindo, porque não sabe nem onde está. Sim. Né? Da onde que veio esse pragmatismo? É da descendência alemã que você tem, ou da tua história de vida? Como que é isso aí? Eu acho que é um conjunto de fatores, né? Então, o fato de eu ser oriental, o fato de eu ter feito engenharia, enfim, toda a minha carreira, trajetória, acho que isso ajuda bastante nessa questão de percepção que você disse isso tudo. Então, realmente, a gente precisa, de alguma forma, ter isso metrificado, porque simplesmente ficar no achismo não dá certo, né? Essa tua frase é bem interessante, porque eu vejo muitos colegas médicos que eventualmente trabalham com alguns protocolos de acompanhamento com as pacientes, que eles sequer sabem os custos do que eles estão tendo no consultório. Então isso é um ponto assim realmente muito que deixa muito a desejar. Isso me assusta muito. Eu acho que desde sempre, desde que eu comecei a academia médica, eu venho com essa percepção. O médico não sabe de onde vem o dinheiro dele. De vez em quando ele não sabe o esforço que o paciente faz para ele pagar particular, ou se ele recebe por plano de saúde, ele não sabe como que é formado aquele resultado que chega o dinheiro na conta dele no fim de semana, no fim do mês, né? Ou no fim dos 6 meses depois que você realizou o procedimento para receber ele pelo plano de saúde. Exatamente. Né? Mas indo um pouquinho nessa tua descendência oriental, eu vi que você também migrou para o Japão, eu vi no teu LinkedIn lá. Você migrou para o Japão não sei se foi como estágio, como é que foi isso? Isso, foi um estágio que eu fiz durante a faculdade de engenharia. Então, lá no Japão, na época que eu fui, estava muito forte a onda do Dekasegi, né? Que são os brasileiros descendentes de primeira e segunda linhagem lá para o Japão para começar a trabalhar e literalmente ganharem, né? Enfim, sua vida, ou fazerem seu pé de meia para retornar para o Brasil, que era o desejo de muitos, ou muitos também acabavam gostando e se mantendo no Japão. Só que a minha ideia era o quê? Era primeiro conhecer o Japão, porque até aquele momento eu não conhecia, e também pagar as minhas contas, as minhas custas, né? Porque, enfim, eu estava na faculdade e meus pais também, apesar de eu nunca ter passado dificuldade. Estava morando fora de casa? Estava morando fora de casa, eu tinha todos os custos. Meu pai não tinha condições de pagar a minha faculdade e a do meu irmão, apesar que nós estudávamos, graças a Deus, em faculdades públicas na parte da engenharia, mas tinha todos os gastos, enfim. Aí não existia a possibilidade de eu ir para o Japão por eles pagando. Aí existia essa possibilidade de você fazer um estágio remunerado de 2, 3, acabei ficando 4 meses.
entre os anos letivos, né? Então acho que, salvo engano, foi entre o tipo quarto... curso de verão, assim? Isso, tipo um curso de verão, tipo um au pair, que o pessoal vai lá nos Estados Unidos trabalhar, sei lá, numa estação de esqui ou qualquer coisa, ou num parque de diversão. Lá eu fui para trabalhar na Sony, na linha de produção de eletrônicos, que na época era o PSP. Então o PSP, o PlayStation portátilzinho, estava em alta. Então a gente fazia, a fábrica que eu trabalhava especificamente fazia literalmente a placa de circuito elétrico desses PSPs. Então era uma rotina assim de trabalho intensa, foi assim muito importante até para o meu crescimento profissional, para o meu crescimento como homem, né, literalmente, porque eu via o quanto que o pessoal lá realmente trabalha, os japoneses, os brasileiros. Então era uma jornada diária de 12 horas por dia. De segunda a sábado, enfim, eram 6 vezes por semana que você trabalhava, tinha um dia de folga. Eu conheço um profissional no Brasil que faz isso. Por acaso, ou seja, né? você está fazendo estágio para ser médico. Para ser médico, naquela época já tinha essa questão. Então realmente era uma jornada bem intensa, que literalmente o tempo que você tinha na sua acomodação era para você preparar sua janta, preparar seu café da manhã no dia seguinte, tomar um banho, passar meia hora na televisão. Lembrando que naquela época, de novo, né, não existia internet no celular como não existia smartphone, né? Então os celulares eram bem aquém daquilo que a gente conhece hoje. Então era muito complicado nesse ponto, mas enfim, foi um aprendizado muito bom para a minha vida, para a minha carreira. E eu fiquei lá 4 meses no Japão nesse estágio remunerado, por assim dizer. Que legal. E é impressionante, né? Nossa carreira, nosso caminho, ele é um mosaico, né? Um mosaico de inúmeras experiências, de inúmeros processos. E aqui no Talent Match, na Academia Médica, a gente volta e meia conversa com médicos que fizeram uma excelente formação médica, fizeram sua primeira, segunda residência e tudo mais. E às vezes descobrem que querem mudar de carreira. De vez em quando eles nem descobrem que eles querem mudar de carreira, mas eles perderam o tesão de fazer o que eles faziam. Né? E eu acho isso muito triste, para falar a verdade, porque a gente está falando de muita dedicação, muito investimento de carreira, muito investimento. Não é que mudar de carreira seja triste, mas é triste quando a pessoa está que ela perdeu a paixão em cima de alguma coisa que ela construiu durante tanto tempo. Sim. E precisa ou se reapaixonar por isso, e aqui a gente desenhou coisas para isso e tal, e tenta ajudar e vem ajudando pela profissão que as pessoas esqueceram, ou realmente ela quer migrar para alguma coisa que faz ela mais feliz. E gente, eu acho que essa primeira coisa é dizer tá tudo bem, né? Eu sempre falo que a gente não tem mais a lógica de você se formar e permanecer com o mesmo formato durante todo o resto da vida. Sim. Né? Como é que você está lidando com essas diferentes percepções que as pessoas vão tendo durante suas carreiras, as angústias que elas estão trazendo para você, como que você está ajudando, como é que você está buscando ajudar também esses colegas médicos a ter uma carreira mais robusta, mais gratificante, mais conectada com os propósitos que eles um dia escolheram ou meio que deixaram de lado esse propósito para ter uma linha mais para procurar outra coisa. Sim, sem dúvida. Né? Como é que você está lidando com isso? Como é que você está trabalhando para isso? Bom, então, no meu consultório hoje eu atendo um público bem diversificado, desde empresários, empreendedores, a professores de ensino fundamental, até tenho 2 babás que eu atendo no consultório na questão de emagrecimento, de melhora de qualidade de vida, porque elas percebem a mudança que isso tem na vida delas, né, literalmente. E também entre esse público tem público médico, então eu atendo vários profissionais, colegas que também vêm para melhorar esse ponto. E médicos de diversas especialidades, desde plantonistas, intensivistas, cardiologistas, médicos que também acabaram virando empreendedores. Então, atendendo esse público, e como a minha consulta é uma consulta longa, de mais de 1 hora, que a gente fica ali, entre outras coisas também, conversando sobre
a pessoa, entendendo um pouquinho da parte pessoal, inclusive. E aí muitas dessas colegas acabam se abrindo, falando, poxa, Danilo, que legal que você está nessa área que você está, que você já conseguiu se desenvolver na sua carreira dessa forma, porque, poxa, eu fico vendo hoje minha carreira, se eu tivesse uma mentalidade similar à sua lá atrás, quando eu estava na minha residência, ou lá atrás, quando eu comecei a trabalhar nessa área de plantão que seja, enfim. Talvez hoje eu tivesse numa situação melhor, no aspecto financeiro, no aspecto estrutural, no aspecto total, e continue nessa área, porque realmente você tem sido um diferencial nas nossas vidas, e isso foi mexendo comigo. Eu comecei a pensar, poxa, se essas colegas estão passando comigo e vêm me trazer esse feedback, acho que aqui dá para a gente acabar colhendo outros frutos, podendo aí ampliar o que eu chamo de esteira de produtos dentro da carreira do médico, né? E aí eu comecei a pensar exatamente na questão de venda de mentorias para outros profissionais, o que a gente chama do B2B, né? Para auxiliar esses colegas a alavancarem suas carreiras, independente da área que estão. Que o grande problema que eu enxergo dos colegas médicos é que muitos deles só têm a visão de que a única renda deles é com a consulta, ou às vezes quando o médico, enfim, tem as suas cirurgias e tal, mas muitos também, às vezes, dependente do convênio, né? A gente sabe que os convênios cada vez mais estão fazendo a glosa, estão exigindo cada vez mais documentação, e muitas vezes isso significa que parte inclusive do trabalho que eles estão fazendo, eles estão literalmente trabalhando de graça, porque os convênios não estão arcando com o pagamento dos honorários dos médicos. Então, muito em cima disso, eu desenvolvi essa mentoria voltado para esse público, para que eles entendam que eles podem estar em suas áreas, e você trouxe uma percepção muito boa, né? Então, às vezes os médicos acabam migrando de carreira por insatisfação, por vários aspectos, né? E desde dessa tristeza, por assim dizer. Tem até o reconhecimento de que, cara, não era isso que eu deveria ter feito e tá tudo bem. Eu acho que a grande discussão tá tudo bem mudar de carreira. Isso. Tá tudo bem você fazer uma guinada, fazer uma transição, olhar para outro lado. Ou tá tudo bem você investir na sua carreira de forma adequada. Exatamente. Né? Eu acho que a gente passou do período... talvez quando você entrou na faculdade, quando eu estava saindo da faculdade, existia ainda essa aura no médico, que o médico, esse investimento de carreira, ele não era um assunto fácil de ser falado, junto com professores, por exemplo. Sim. Um professor de sucesso que tinha 2, 3 clínicas, chefe de serviço e tudo mais, deixando um monte de gente na sua sombra, ele não dava o caminho do sucesso. A única coisa que ele trazia é estuda, vai, faça tuas formações e tudo mais, e que o dinheiro vai vir. E daí tem uma coisa engraçada hoje que está acontecendo, você que tem todos esses títulos, você tá perdendo pro Instagram. Se você não faz Instagram, você vai perder pro médico que faz. Como é que você vê isso? Né? Pro médico blogueirinho. Como é que você vê essa questão hoje? Exatamente. Então, só voltando um pouquinho no que você trouxe, que eu acho muito importante também trazer, é que às vezes também o colega ele troca de profissão porque ele está insatisfeito com a parte financeira, ele quer buscar uma área, por exemplo, o que eu vejo que é muito comum nessa minha área que eu tô, que é a área de nutrologia e emagrecimento. Tem colegas de várias especialidades, psiquiatras, radiologistas, cardiologistas, ginecologistas, enfim, que começam a adentrar um pouco mais nessa área de emagrecimento, porque eles veem que as pacientes querem esse tipo de área, estão dispostas a pagar para ter esse tipo de tratamento. Então, muitos acabam migrando de área pensando nessa questão. Quando, na verdade, muitas vezes só uma mudança dentro da profissão, da área, aquelas respectivas áreas, ou seja, esse profissional sabendo se posicionar na mídia social em suas respectivas áreas, de novo voltando, psiquiatra, radiologistas, ginecologistas, enfim, das mais diversas áreas, cardiologistas, eles conseguiriam se manter nas suas respectivas áreas, tendo realmente um faturamento no consultório maior, só tendo um bom posicionamento. Mais justo, né? Não é nem só maior, mais justo realmente é todo o investimento que o cara fez na carreira, que a pessoa fez na carreira, né? E eu acho que a gente está ainda, o médico,
por incrível que pareça, a gente deveria comunicar melhor, já que é uma profissão que ouve muita gente, que conversa com muita gente. Você passa uma faculdade inteira, uma vida inteira falando com os mais diversos tipos de pessoa. E talvez você tenha uma boa anamnese, você consiga extrair o melhor as melhores informações do seu paciente para te ajudar a tomar uma decisão terapêutica ali para aquele paciente. Mas quando é para falar para público, para mais gente, a gente erra. Normalmente a gente erra. Essa foi a minha primeira visão lá atrás, que a gente não fala sobre as coisas boas que a gente sabe fazer. Mas para você, assim, qual que é a tua percepção o erro mais comum entre os colegas médicos na hora de se comunicar? Acho que acaba sendo muitas vezes o receio dele se posicionar, muitas vezes pensando no colega que também trabalha na mesma área, mas que tem uma visão mais conservadora, por assim dizer. Então acho que essa, ou às vezes os médicos mais novos, né, com receio do que os preceptores irão pensar, porque eu já tive feedback disso, né, de colegas meus que estão na residência, de falar, poxa, Danilo, eu não vou me posicionar porque o meu preceptor, os meus colegas de R+, que estão aqui me acompanhando, eles podem olhar e começar a me julgar. Então tem muito disso, né? E o que eu sempre falo era, cara, quem vai pagar seu boleto é você, então faça o que você precisa fazer, né? É muito nessa linha. Mas acaba sendo exatamente isso que você trouxe, Fernando. Então realmente os colegas acabam tendo receio de se posicionar, porque, poxa, é o que você está de frente para o paciente e consegue fazer uma boa anamnese, uma boa coleta, é só uma questão de mudança de perspectiva para você trazer essa abordagem da forma correta. O que eu chamo da forma correta? É você não buscar ter uma linguagem muito técnica, porque isso também é um erro que eu vejo muitos colegas na hora de se posicionarem. Eles ficam preocupados muito na questão de utilizar jargões médicos, só que eles esquecem que o grande público não quer muitas vezes saber a fisiopatologia da doença. Ele quer só literalmente o que ele pode receber para ter um melhor tratamento, que não necessariamente precisa ser o médico mostrar o que ele faz no consultório, na parte técnica. Às vezes, dicas do dia a dia, por exemplo, são coisas assim que super ajudam a alavancar mais a mídia dele, por exemplo. E basicamente a gente é médico. A gente não é um outro profissional, qualquer ser humano que é outra profissão, que está como outro profissional. Faz parte do nosso ser médico, né? E se a gente não consegue comunicar isso, a gente ou está falhando conosco, com o nosso próprio eu, sim, porque a gente não consegue falar sobre o que a gente faz, sim, como a gente faz. E você trouxe uma questão que é muito interessante, assim, trazendo um pouco da minha história da Academia Médica. Quando eu comecei a Academia Médica em 2012, eu ainda estava na faculdade, estava no último ano de faculdade, e foi tendo uma super relevância. Vale lembrar, 2012 o Facebook estava explodindo no Brasil, a gente não precisava pagar nada para o Facebook para poder chegar até as pessoas. A gente tinha um interesse genuíno das pessoas, você não precisava pagar para isso, para chegar até elas. Mas eu lembro claramente, minha carreira, para ser uma carreira cirúrgica, eu lembro claramente dos professores falando, Fernando, o que você está fazendo? Você vai ser um bom médico. Isso daí que você está fazendo não é medicina. E é muito engraçado entender. Eu fiquei 6 meses em Curitiba, onde eu me formei depois que eu terminei a formação, né? E já dividindo o plantão com o que estava acontecendo com a Academia Médica. E a minha decisão assim, olha, eu vou ver o que dá isso por um ano. E qualquer coisa, eu sou médico, eu vou fazer minha formação em cirurgia e tudo mais, mas antes eu vou ver o que acontece. Estou vendo até hoje, né? E o mais engraçado era o quanto o local, os meus relacionamentos em Curitiba, as pessoas que eu conectava era o X para o desenvolvimento do negócio que eu estava tendo. Solução, eu acabei, um dos movimentos que a gente fez foi unir junto a um primo meu, Family, Friends and Fools no começo, e a Family ali ajudou bastante.
acabei me mudando para Londrina, onde eu não conhecia ninguém, exceto esse meu primo. Eu já era conhecido pela Academia Médica em vários lugares do Brasil nessa época, mas em Londrina eu era alguém diferente a ser seguido. Em Curitiba eu era um cara estranho que estava jogando a carreira no lixo. Exatamente. É impressionante como o local tenta te determinar. E eu acho que teve uma coisa que você falou que foi sensacional, é que a partir das suas convicções, você tem que escolher quem é o seu juiz. Sim. Se são seus colegas de trabalho, ou as pessoas, ou a sociedade médica de especialidade, ou se são os pacientes. E aqui claramente você escolheu os pacientes. Sim, exatamente. Essa eu acho que é uma grande reflexão sobre para onde você vai apontar a sua carreira. Eu não estou falando para abandonar a ética de jeito nenhum, a gente tem que estar totalmente alicerçado na ética. Mas foi fácil para você escolher esse juiz, o paciente como juiz? Como é que foi isso? Olha, para mim foi. Acho que muito também, de novo, dessa minha visão de já ter tido uma segunda carreira, ter tido a primeira carreira como engenharia. Então, para mim foi uma mudança fácil, que não me tomou muito pensar. Eu falei, poxa, eu preciso me posicionar para quem, literalmente, o público que me interessa, que é, no primeiro momento, o público literalmente só dos pacientes, seguidores. E isso me ajudou bastante nessa questão, né? E voltando um pouquinho do que você comentou, que eu achei bem interessante também, a questão da área que você está, do meio que você vive, né? Que a gente chama de ambiência, né? Então a ambiência é muito importante nesse ponto. E o que me ajudou também nesse aspecto é que eu não tive uma ambiência que me, entre aspas, puxasse para essa questão de ficar mais numa visão quadrada. Numa caixinha tradicional da medicina. Acho que essa questão de já sempre conviver com um público mais empreendedor, empresário, não ligado à parte médica inicialmente, isso me ajudou a ter uma visão assim olhar mais aberto, né? Eu costumo falar igual aqueles, diferente daqueles cavalos que estão na charrete, que só enxergam o que está na frente, não. Eu já enxergava meio que 360, de entender como que é essa questão. Isso me facilitou bastante nessa questão da ambiência, né? Eu conheci uma colega neuro em um dos cursos que eu fazia na área de marketing, que ela falava, poxa Danilo, mas essa tua área não é uma área assim... Ela literalmente usou a palavra, né? Assim, não quis me denegrir, mas ela utilizou a palavra charlatanismo. Eu falei, poxa, não é charlatanismo quando você consegue auxiliar as pacientes de forma ética, correta, fazendo com que elas tenham os resultados que elas conseguem. Mas muito dessa questão, dessa palavra que ela trouxe, é por conta da ambiência que ela vive, que é uma ambiência mais hospitalar, mais quadrada nesse ponto, que convive com médicos muito dentro dessa área. E ela teve assim uma mudança de insight muito grande só do pouco tempo que a gente passou junto, conversando durante aquele final de semana que era o treinamento. Então até hoje ela super me agradece porque ela começou a enxergar fora da caixinha, começou a enxergar que existe um mundo fora do mundo, vamos botar assim, hospitalar, né? Isso foi uma mudança bem grande para ela. Cara, tem mais uma frase certa vez a gente publicou um e-book, há muitos anos atrás, mas foi um e-book muito legal, que era trazendo aforismos de médicos famosos e que mudaram a prática de alguma forma. E a pessoa... Quem que foi que falou isso? Eu não vou me lembrar. Depois aparece na legenda aí em algum lugar. Ou se você lembrar, acaba anotando aqui no YouTube quem que foi que falou isso. Mas ele trazia a seguinte fala. Você não pode esperar nada de novo de um médico especialista. Cara, essa frase ela é muito sensacional, porque assim, especialista que foi criado por outro especialista. Talvez você tenha sido criado por alguém que modificou uma prática e investiu para que a prática modificada seja a nova prática. E daí você não é um inovador.
Você é quem repete a prática colocada por alguém. Lógico, a gente precisa ser consistentes e consciente de que a gente não pode testar nada em pacientes de maneira não ética, que a gente não pode buscar vender sonhos inatingíveis. Entretanto, esse hall de pacientes, essa quantidade de pacientes que você atende, ela te dá uma oportunidade muito única de você trabalhar com os problemas que eles trazem, com a jornada que eles têm. Se você dá um novo tratamento, se você dá um tratamento, você vai dar também um novo problema para esse paciente. Mesmo que ele esteja com a qualidade de vida melhor, que é o que esperamos, é o que buscamos como médicos no fim do dia. Dar mais qualidade de vida ao nosso paciente. Mas ele vai aprender ou vai trazer uma nova dor. Sim. E aí é que está a oportunidade. Né? É nessa nova dor está uma nova oportunidade de você atender o teu paciente como um todo. Sim. E aí você se diferenciar, você não vai ser um especialista, mas você vai ser um provocador do sistema que até aquele momento via isso como normal e não tem o que fazer. Sim, exatamente. Não, realmente é um ponto muito, muito importante que você trouxe, porque às vezes a paciente chega, doutor, poxa, minha disposição, por exemplo, é ok. Eu falo, sua disposição é ok na tua percepção, porque muitas vezes você já está acostumado a ter essa percepção ao longo da tua vida toda. Então, tua disposição sempre foi, vamos botar assim, num nível aqui. Uma vez que você experimenta uma percepção melhor, poxa, a tua referência já mudou. Né? Muda. Então, Muda. Então, esse é um ponto assim que eu sempre trago. E isso também faz parte do que eu auxilio os médicos a enxergarem um pouco fora, de novo, né? Daquela medicina de 0 a 10, como é que está o seu nível de dor? Não, poxa, você consegue abranger muito mais coisas de forma muito mais amigável e acalorável, de forma que a paciente crie um vínculo com você. E esse vínculo que ela cria auxilia também no aumento de número de consultas para o teu consultório, porque são pacientes que vão trazer mais pacientes e assim a gente vai expandindo essa questão. Então esse é um ponto muito importante que eu sempre trago, né? Do médico sair um pouquinho da visão mais tradicional, sempre obviamente utilizando a ética por trás de tudo, mas entendendo que você consegue captar novas informações, mudando um pouquinho a abordagem sua no consultório, oferecendo uma consulta mais, não vou dizer mais acolhedora, porque todas as consultas dos médicos tendem a ser isso aí, mas de uma forma que o paciente enxergue mais valor. E muitas vezes também o pós-atendimento é muito importante, né? Então aquela questão de você simplesmente, tá bom, retorna daqui a 2 meses. Tudo bem, pode até ser que retorne daqui a 2 meses, mas se você oferecer no dia seguinte, mandar uma mensagem, e aí fulana, e aí dona Fátima, como é que você está? Está se sentindo melhor? Poxa, coisas assim simples, tem uma mudança muito grande. Prende o paciente e ele se sente cuidado, né? Prende o paciente e se sente cuidado. Acho que um ponto a gente conversava antes, assim, é de se esperar que o nosso bate-papo ele não seja uma coisa muito tradicional dentro da medicina, mas você trouxe algumas questões ali, tipo, você tem um LDR, você tem um closer, você sabe o seu CAC, você sabe o teu LTV, você sabe os investimentos que fazem, você sabe quanto custa para um paciente sentar na tua frente para você fazer uma consulta com ele, e você sabe o retorno sobre investimento sobre cada paciente, que é o ROI. Ou seja, tem uma sopa de letrinha aqui que a gente pode falar que é basicamente do mundo empreendedor, principalmente desse mundo de startup e tudo mais. E você já investiu um monte de startup. Eu estava vendo ali no teu LinkedIn, investidor nisso. Nem todas deram certo ou dão certo, e é normal. Sim. Mas demonstra claramente uma disposição para. Sim. Né? E daí, confrontando até... Eu volto e meio eu ouvia falar, mas o médico ele é muito tradicionalista e ele não gosta de tecnologia. Que eu acho uma besteira absurda. Mas essa é a minha visão pessoal. Como é que você vê assim, essa invasão do jargão? E agora
fancy, é legal ser médico inovador, startupeiro e tudo. Eu passei pela época que isso era... Quem que é esse maluco que tá falando essas coisas? Exatamente. Para um ambiente onde você tem uma conexão com um mundo diferente. Como é que tá sendo essa experiência para você de viver vários mundos e sem deixar de ser médico? Acho que isso também eu trouxe do passado, né? Então, como eu já tinha uma carreira paralela à minha carreira principal, né? No caso, engenheiro trabalhando na área de investimento, eu também mantive esse mesmo pensamento hoje como médico. Então, boa parte do dinheiro que eu tenho e que eu junto, eu aproveito para fazer esses investimentos em áreas, né, que a gente chama de mercado alternativo, investimento em startups, por exemplo, porque realmente é uma área muito complexa para você entrar no quesito de entender o nicho, e por isso a importância de você ter gestoras por trás para assessorar na escolha das startups que você vai fazer o investimento. Hoje, boa parte dos investimentos que eu faço é via gestoras. Alguns investimentos na carreira solo, que eu costumo falar, como investidor anjo, ou às vezes como simplesmente advisors, e aí principalmente na área da saúde. Mas é uma bolha assim que a gente tem cada vez mais, eu tenho particularmente buscado trazer isso aí, para o médico entender que, poxa, dá para ele... Porque muitas vezes ele junta o dinheiro, aí o que ele faz? Ele bota lá numa conta da XP, BTG da vida. Tem muita gente que põe poupança ainda. Às vezes até poupança e tal. Compra um PIC. Compra PIC, nossa senhora, nem me fala de PIC. Então, realmente, acaba sendo muito nisso. Então, o que eu trago também de conhecimento é exatamente mostrar que, poxa, você consegue diversificar seus investimentos em áreas que não se resumem a simplesmente querer abrir o próprio consultório também, que é o desejo de muitos colegas, abrir o teu consultório. A gente pode até conversar um pouquinho sobre esse ponto, mas que você consegue diversificar em outras áreas, e é até interessante para que você fuja de um risco sistêmico de você estar investido só na tua carreira como profissional, né? Então esse é um ponto que eu bato muito na tecla, e essa área das startups acaba sendo uma oportunidade de diversificação e de entrar num ecossistema muito rico de pessoas super para cima. Volta também na questão da ambiência, então você começa a viver com pessoas que têm uma mentalidade similar à sua, que te levam para cima, que te levam para frente. Então é muito, né, nisso que eu acabo também entrando e gostando dessa área. É muito legal, né? E é a oportunidade de conhecer pessoas diferentes, não precisam ser só médicos. Aliás, eu acho que essa é uma discussão bem interessante, né? Será que o médico tem que virar empreendedor de startup ou não? Depende, né? Mas a saúde, ela é um ecossistema tão grande, tão cheio de oportunidades. Eu acabei vindo para São Paulo nessa semana que eu estava terminando minha certificação em governança clínica e do cuidado, e teve uma pessoa, a Cláudia, que falou que ela, como administradora, tem o potencial de ajudar muito mais a saúde do que muito médico. E é verdade. Porque pode ser uma verdade, não todos os médicos, mas por quê? Porque ela está, primeiro, numa formação de administradora que trabalha na saúde, ela vê todas as peças, as diferentes peças de um quebra-cabeça super complexo, e que de vez em quando essas diferentes peças têm menos importância do que as peças médicas. Né? Talvez as peças médicas sejam as 4 peças do cantinho por onde você começa a quebra-cabeça no fim do dia. Mas é super interessante você ver que a imagem, o big picture ali, ele só vai ser formado por diversas questões, e cada pessoa, cada profissão tem um encaixe diferente dentro dessa complexidade. Eu vejo estar trabalhando como empreendedor serial, ter essa lógica, é uma oportunidade de entender o todo. Sim, né? Sim. E uma das questões que você trouxe, que eu entendi depois de muito tempo trabalhando, não tem como você pensar ser um médico assistente, ou ter um hospital, ou ter uma clínica,
sem entender o valor do metro quadrado e como aquele valor do metro quadrado se constitui. Como que é essa coisa? O sonho da clínica própria, não é o sonho da casa própria de todo brasileiro, é o sonho da clínica própria, versus todos os investimentos, se é necessário, se é melhor morar de aluguel do que comprar a própria casa. Como é que você vê isso dentro ainda mais desse Brasil com fronteiras cada vez menores, né? Sim, não, sem dúvida. Então, realmente, é um ponto que o médico, assim, eu costumo falar, ele também às vezes não precisa, é o que você trouxe, né? Não precisa entender todas as métricas, entender todo o contexto, mas que tenha pelo menos alguém para te auxiliar, que acaba sendo o mundo dos negócios, né? Então, muitas vezes não, é interessante que os empreendedores, que os sócios sejam complementares. Então, o médico entendendo a área dele, ótimo. O administrador entendendo, ou o gestor entendendo da parte administrativa também é fundamental. Você querer abarcar tudo, às vezes também não dá certo, mas é importante que ele tenha uma percepção para poder também fazer... Minimamente o interesse, minimamente, né? Interesse, é o que você disse. Então, todas aquelas métricas que você comentou, LTV, ROI, CAC, é importante que o médico, no mínimo, saiba da existência deles e consiga acompanhar essas métricas para que consiga, obviamente, melhorar a sua performance da clínica, para que melhore todos esses aspectos, né? Então, fazendo todas essas contas, o que eu acho que é importante? Hoje em dia, existe um modelo de consultório que tem se espalhado, que eu acho fenomenal, que é exatamente os espaços de coworking para médicos, né? Então, aquela história antiga de que o médico muitas vezes precisava alocar a sala de um colega que já tinha montado um consultório. Não vou dizer que isso, obviamente, que ainda existe, mas... se abre a possibilidade do médico atender num espaço, muitas vezes até no aspecto de estrutura mais interessante, mais aconchegante para os seus pacientes, pagando um valor que ele, só de locação do espaço que ele pagaria, locação da sala que ele pagaria, já seria maior do que o valor que ele está pagando de locação por hora, que acaba sendo a maioria dos modelos para atender os pacientes. E acaba sendo, muitas vezes, eu enxergo isso com duas visões. Ou uma ponte para esse médico, eventualmente, pensar na possibilidade de abrir seu próprio consultório, entendendo que vai começar a ter uma carteira de clientela, de pacientes, que vai poder migrar para o teu próprio consultório, e aí fica, obviamente, financeiramente. É um jeito de testar barato, né? É um MVP, né? Então, você vai testando para ter essa possibilidade. Outra possibilidade é do médico que não quer realmente, ele não pensa em abrir seu próprio consultório, atende um ou outro paciente que ele puxa do hospital, que quer um tratamento um pouco mais personalizado, ou quer um acompanhamento um pouco mais personalizado, ou alguma coisa desse modelo, e ele consegue dar vazão a esses tipos de atendimento nesse consultório, nesse espaço de coworking, né? Então, até trazendo a minha própria carreira, lá atrás, quando eu comecei a atender os pacientes no particular, eu locava esses espaços de coworking. Ainda loco em algumas localidades que eu trabalho, então eu atendo aqui em São Paulo, atendo Goiânia, atendo Campinas, Piracicaba e São José dos Campos. Goiânia, eu tenho uma sociedade com médico lá, então lá é um modelo um pouquinho diferente, mas essas cidades adjacentes a São Paulo eu atendo por locação de espaço de coworking, né? E supre a demanda. Então acaba sendo muito disso. Então hoje o médico tem essas possibilidades, é questão dele sentar, avaliar qual é o modelo mais vantajoso e, no final das contas, para esse começo, muitas vezes acaba sendo o que mais torna factível para ele. E é um jeito de testar. Todo mundo faz isso, né? Todo mundo acaba indo, todos os negócios, todas as empresas acabam indo onde o dinheiro está. Sim. Se você está testando caro, você está com uma chance muito grande de gastar muito dinheiro e errar. Perfurar o poço do petróleo onde não tem petróleo. Você deve ter feito isso algumas vezes já. E a gente até falou do Ike que durante a nossa conversa ele perfurou muito em lugar que não tinha petróleo, né? Então, tentativa e erro também é uma necessidade que a gente entenda como oportunidades de negócio, né? Mas como que você fica mais assertivo? Porque, assim, muito legal quando você acerta de primeira, mas não é o que acontece. Sim. Né? Assim, quais são os principais pontos
quais são os principais critérios que você utiliza frente a um investimento, uma busca por uma diversificação, ou até para saber em que praça que você vai atuar? Quais são os critérios que normalmente estão na tua tomada de decisão aqui? Então, para o consultório, até voltando no ponto que você trouxe, realmente o ideal seria o médico fazer teste, mas o que acontece? Muitas vezes tem a questão do ego. Então o médico tem o ego de querer ter o seu próprio consultório. E muitas vezes na visão dele, poxa, eu vou abrir o consultório, vou gastar isso, e eu já começam a fazer contas. Não, vou começar a ter 10, 20, 50, 100 pacientes por mês rodando aqui dentro. Esses pacientes vão estar aqui fazendo alguns protocolos, alguns atendimentos, vão ter colegas que vão estar trabalhando em conjunto, então eu vou ter um endócrino, vou ter um ginecologista, vou ter um pediatra, porque também às vezes os filhos acabam passando lá, e na cabeça do médico ele monta todo um cenário lindo, maravilhoso, acreditando que aquilo se concretize, e o que a gente sabe, né? Às vezes não se concretiza. O fato é que tem muitas clínicas que acabam fechando, ociosos e tal, e literalmente precisam acabar se desfazendo do seu negócio e voltando muitas vezes para um atendimento de plantão ou alguma coisa do tipo. Então é importante muito que o médico tenha uma visão pé no chão e enxergue essas questões. Então como é que eu faço, né? É literalmente botar na balança o quanto que eu gastaria para investir nesse modelo de abertura de clínicas, e nesse ponto eu sou um pouco conservador, então eu prefiro testar. E hoje eu não tenho um consultório literalmente meu. Eu ainda aloco um espaço que já não são clínicas. A minha clínica principal aqui em São Paulo não é uma clínica, quer dizer, é uma clínica que subloca o espaço para outros profissionais atenderem, mas que eu tenho acesso a toda uma estrutura pagando um valor definido, mas com uma clínica toda específica, muito mais acolhedora nesse aspecto para o público que eu atendo, né? Então eu, pondo na balança o valor que eu gastaria de investir numa clínica similar para que eu pudesse me posicionar como uma clínica minha, versus o que eu gastaria simplesmente sublocando o espaço, podendo também me posicionar como um sócio, porque de certa forma eu também sou sócio dessa clínica. Uma conta, de certa forma, até simples de ser feita, e a minha percepção foi, compensa eu sublocar, já que qual que é o grande poder que eu tenho junto a esses colegas donos da clínica. Eu falo, olha, eu já tenho os meus próprios pacientes. E isso acaba sendo uma dor muito grande dos colegas, não terem os seus próprios pacientes por não saberem se posicionar, e a gente volta na conversa que a gente teve no início, né? Da questão da importância do marketing ou da divulgação do profissional junto às redes para que eles sejam vistos e tenham a sua cartela de pacientes. Então, eu hoje já tenho uma cartela grande de pacientes que me dá um poder, um respaldo para chegar para esse dono da clínica e falar, olha, eu tenho esse número X de pacientes que eu já atendo, que eu rodo no consultório, quer montar um modelo que seja interessante para você, no sentido de que esses pacientes também podem estar rodando dentro, quer dizer, estarão rodando dentro da tua clínica, podendo ter acesso a outros serviços que eu não ofereço. E aí, muitas vezes, acaba sendo realmente vantajoso. Então, isso é um poder de barganha que eu tenho e acaba sendo um diferencial dentro da linha que você me perguntou. Sensacional, sensacional. Eu acho que uma outra coisa que você traz nessa resposta é esse crescimento de rede, né? Você não cresce sozinho, ninguém cresce sozinho. E você fazer isso com colegas médicos próximos ali, são concorrentes às vezes? Sim, não, talvez, mas se você está no nível que você tem os seus pacientes, é saber como que você e o mesmo médico concorrente pode se unir para que ambos tenham um bom resultado como um investimento de negócio. Eu acho que essa é uma grande oportunidade no fim do dia que a gente tradicionalmente aproveita muito mal. Exatamente. Nesse ponto é um ponto interessante. Então, você falou assim, curiosamente, o meu colega que eu tenho na sociedade, ele também atende exatamente a mesma área que eu. No mesmo paciente, vocês teoricamente concorreriam pela mesma atenção. Pela mesma atenção, Mas o nosso público, ele se liga muito à imagem do profissional. Então, o paciente que é atendido pelo outro colega meu, não significa que ele não possa querer, mas ele já se conectou. Ele é fiel. É fiel. Ele é fiel. Não vai abandonar ele, por mais que ele esteja me vendo, ele saiba que eu faço a mesma coisa.
o nosso público acaba sendo fiel ao paciente. Então, sempre uma coisa que eu sempre trago, o paciente, ele se liga ao profissional e não à clínica. Então, esse é um ponto muito importante. Então, até por conta disso, não existe nenhum tipo de preocupação dele ou minha com relação a essa questão de conflito. E se eventualmente algum paciente falar, poxa, eu não quero mais passar com o Dr. Danilo, talvez seja mais interessante passar com o meu colega, absolutamente, não tem nenhum tipo de problema, porque no final das contas o importante é o paciente se sentir bem com relação a isso. E a escolha dele. A escolha dele, ele que decide, a escolha dele. Você na melhor das hipóteses, você pode influenciar a escolha de um paciente, mas você não pode fazer a escolha por ele. Sim. Né? É essa a prática que a gente tem como médicos. Você não pode obrigar ninguém a tomar nada, mas você pode apontar os riscos e benefícios dele fazer uma intervenção ou não. E eu acho que quando a gente está falando de colegas médicos, seja na carreira assistencial, seja na carreira empreendedora, seja na carreira de gestores, é sempre uma ponderação sobre riscos e benefícios, né? E a gente trazer isso para eles com clareza. Eu te falava anteriormente, assim, cara, eu não sou uma pessoa que fico trabalhando com os sonhos e dos colegas médicos, principalmente, mas porque eu entendo que cada um tem seu lugar no mundo e cada história é uma história original que você desenvolve das diferentes maneiras. E meu melhor esforço, minha melhor competência é conectar as pessoas a quem pode ajudar elas a serem o melhor que elas podem ser, né? E aqui a minha oportunidade, a oportunidade que eu tenho é de oferecer opções. Sim. E no fim do dia, assim, na mentoria que você está trazendo, nos investimentos que você está fazendo, a gente vê uma real causa de poder ajudar. De poder ajudar. O que você tem de resultado já de alguém que você ajudou, de alguém que você acabou tocando na carreira e a pessoa foi para cima e está tentando dominar o mundo? Legal, então é muito o que você falou. Então cada profissional tem as suas particularidades, as suas fraquezas, os seus pontos fortes. Então é muito de entender qual o momento que esse profissional está e auxiliá-lo no ponto que eu enxergo que é o funil, o gargalo que está dificultando o aumento do crescimento dele. Então eu enxergo isso e a mentoria é muito voltado para isso, né? Então não tem uma coisa formatada, um PDF ou um curso pré-moldado. Eu literalmente converso com um profissional no primeiro atendimento, numa primeira call. E em cima disso eu falo, cara, acho que dá pra gente trabalhar por essa linha, porque eu acho que isso aqui é um ponto muito importante. Então, curiosamente, ontem eu estava numa mentoria com um colega que trabalha na área de emagrecimento, em Curitiba, curiosamente. Legal. E ele falou, poxa, Danilo, eu tenho muita dificuldade de me posicionar nas redes e produzir vídeo. Aí exatamente o que eu falei pra você aqui, eu falei pra ele, cara, assim, você tem que pagar suas contas, cara. Ou você resolve se posicionar, e eu tô aqui para te ajudar nesse processo, mas se você não se posicionar, os teus pacientes vão começar a passar com os teus colegas aí da tua área que estão se posicionando. Então é uma questão de você literalmente perceber, ter essa percepção. Legal você trazer isso, porque daí me lembra mais uma coisa de parede, mas essa é muito antiga, acho que é do Platão, que ele fala o resultado... Não, como que é? O risco de você não gostar de política é ser governado pelas pessoas que gostam. Então, o risco de você não se posicionar nas redes é perder o seu paciente que precisa de você para as pessoas que se posicionam. Né? No fim do dia, é essa dica que você acaba passando para eles. Exatamente. Então acaba sendo, nesse caso desse profissional, era muito isso. Então a gente passou mais de 2 horas lá conversando e eu já, numa primeira conversa, já ajudei ele a estruturar esse pensamento. E aí ele falou, poxa, como é que você
faz para fazer essas gravações. Eu falei, cara, no começo ele também é uma pessoa mais pacata, mais na dele e tal, que não gosta, tem um pouco de timidez. Eu também tenho assim, isso aí em mim. Eu falei, olha, começa a gravar você mesmo com uma câmera diante do seu rosto, só você na sala sozinho, começa a gravar e tal. E aí quando você for começar a se posicionar, tô aqui com o Léo, que é o meu videomaker, então você pode contratar alguém para começar também a fazer as gravações junto contigo. O Léo tá postando ali enquanto a gente tá falando aí, aqui. Já tá fazendo lá os cortes. Mas exige muito também de você gravar também conteúdos que, na verdade, o que funciona é um misto, né? Então, assim, às vezes você tem uma câmera mais profissional, gravando num cenário lindo, maravilhoso, ajuda, mas às vezes você tá postando lá na tua casa, você com o celular na tua cara, tua esposa, ou teu cachorro, ou tua filha brigando lá atrás, às vezes é isso que dá certo. Então, essa variação de conteúdo é literalmente testar alguma coisa, alguma hora, alguma coisa dá muito certo, isso te ajuda muito, mas a constância também dentro das redes sociais, e de novo, essa constância que não é só, isso também acaba sendo um ponto que você me perguntou, agora me veio na cabeça, do tipo de conteúdo, né? Então o médico às vezes quer gravar de jalecozinho na frente do seu, dentro do espaço do seu consultório, e muitas vezes não, o paciente quer ver às vezes você gravando dentro do seu carro, quer ver você gravando na academia, no parque, num almoço com a família. Ele quer se conectar com o ser humano que existe em você, né? No fim do dia, o jaleco ele é uma blindagem para não deixar o paciente se conectar com o ser humano que está por baixo do jaleco. Isso é complicado, né? Então acaba sendo muito isso. Então acaba sendo uma coisa muito mais personalizada de entender o momento, entender quais são as fraquezas da minha percepção e auxiliar. Então, graças a Deus, os médicos que eu tenho atendido têm tido um retorno muito bom de conseguirem mudanças nessa questão, principalmente da mentalidade, que é um ponto assim que eu acho que é o que mais bate, que vem a calhar dentro da academia médica, no sentido de o médico enxergar um pouco fora do cenário acadêmico, entender que, poxa, eu posso ser um empreendedor, eu posso buscar uma gestão, posso buscar ser um médico com o meu próprio consultório, ou enfim, ter essas possibilidades de superlocação. Então é ter realmente essa mentalidade fora da caixinha, é a principal ganho que os colegas acabam tendo. Sensacional, acho que versa bastante com o que a gente fala. Eu sempre trago que a gente busca aqui um equilíbrio entre esse tripé, que é qualidade de vida pessoal, científica e profissional. Você não precisa ser um PhD, não é sobre isso que a gente está falando, mas você tem que estar alimentado pelas melhores evidências que vão ajudar teu paciente. Você tem que ter profissionalismo para respeitar o dinheiro do teu cliente, porque essas pessoas que são as que pagam para você. E você não pode esquecer de que você é só ser humano, como todos os outros seres humanos, como médicos. Então essa é uma frase da minha esposa, que no médico no fim do dia é só ser humano, como todos os outros seres humanos, que só quer ser amado no fim do dia. Então é o que somos, é o que fazemos e é como melhoramos, que é toda essa discussão. E eu queria agradecer você por esse excelente bate-papo. E é um bate-papo que traz muitas possibilidades para quem tá ouvindo a gente, para quem tá vendo a gente, para quem acompanha a Academia Médica e para quem vai acompanhar o Danilo Matsunaga nas diferentes redes, que vão te achar além do nome com arroba. Qual arroba que você usa? DR Danilo Matsunaga. Arroba DR Danilo Matsunaga no Instagram. Também achei você no LinkedIn.